Voltamos com o nosso Tome Ciência e eu queria lembrar uma coisinha para você que está nos assistindo. Esse programa ele tem a possibilidade de ser revisto a hora que você quiser. Pus no site, anota aí, www.tomeciencia.com.br. Você pode encontrar qualquer programa da série para ver na hora que quiser. Até esse, se você perdeu o início, ou quer rever, ou indicar para alguém, fica à vontade, vai lá no site que vai estar lá. E também no site nós temos um cuidado de relacionar indicações dos nossos convidados, a quem já agradeço a presença e essa atenção, de referências que você possa utilizar, seja por internet ou por algum livro, para aprofundar, desculpem, a questão que nós estamos discutindo aqui. Tá? E também, se você quiser dar palpite, sugestão, opinião, qualquer coisa, use o contato do e-mail ideias@tomeciencia.com.br. A gente responde, tá? Não fique achando que é só para ser bonzinho, não. Eu quero aqui citar e já mais uma vez agradecer, né, a presença do Jean de Mello Silva, Giancarlo, professor de História da UFAL, da Ruth Montserrat, professor de Linguística na UFRJ, e do Carlos da Silva Júnior, professor de História da África na Universidade Estadual de Feira de Santana. Bem, aí já pega. Como é que vocês fazem, o Carlos, cada um de vocês, na forma de ensinar ou de incluir? Você acaba, fatalmente, a história da África tem um peso maior para você na sua narrativa de ensino, não? Naturalmente. O que eu acho que é importante, já que o tema é como contar a história do Brasil, acho que não existe uma receita pronta de como você vai contar essa história, mas existem perspectivas analíticas de como trabalhar. Por exemplo, a minha perspectiva é uma perspectiva que é muito focada na história da África. Então, é entender como é que essa população que foi retirada à força do continente africano e foi trazida para o Brasil participou ativamente na construção do Brasil no período colonial, depois do Estado brasileiro, mesmo depois do republicano, os seus descendentes e a sua participação na história do Brasil. Então, é uma questão muito mais de perspectiva. Como é que você inclui? E isso, naturalmente, o que você faz na academia, essa perspectiva tem de ser incluída também nos livros didáticos, já que a gente está conversando sobre isso. A partir disso, a partir dessa abordagem que dê mais relevância aos escravizados, à população negra livre, qual foi a sua participação na organização social do Brasil, do período colonial ao republicano, a partir desse trabalho da academia, a gente também pode fazer com que ele seja introduzido nas escolas de ensino fundamental e médio também. Mas você não encontra resistências pelo fato de ser um negro, estar defendendo a história do negro, que até é uma curiosidade muito justa e natural, não encontra uma certa resistência? Está falando isso, está forçando a barra, alguma coisa nesse sentido? Eu ainda não passei por essa experiência. Ainda bem, né? Pelo menos não abertamente. Então, nunca questionaram. Porque uma coisa que eu tento fazer muito na minha prática de historiador é ver o que é que as fontes dizem, mas, ao mesmo tempo, as fontes são oficiais, são as autoridades portuguesas, depois as autoridades brasileiras escrevendo sobre a população negra, os seus medos, os seus receios, o que eles achavam sobre isso. O que eu faço é uma leitura a contrapelo. Eu vejo o que é que não está dito naquilo e tento fazer uma reinterpretação. Então, a sua própria prática, acho que é a mesma coisa aqui para os nossos colegas convidados, a sua prática historiográfica acaba meio que te blindando de alguma maneira de críticas severas, óbvio. Sempre vai acontecer, tá aí novamente a Escola Sem Partido para dizer que há uma doutrinação ideológica nas escolas, mas o que a gente tenta fazer é o rigor, porque a verdade histórica não existe. O que existe é o rigor com o qual você trata o tema. Você balançou a cabeça, vai falar? Vamos embora. Essa relação que o Carlos está trazendo, não tem verdade em história, no singular, tem verdades. A história é bem plural e pensar nela, o tema da mesa, voltando à minha insistência do porquê contar a história do Brasil, por que contar a história da ditadura, por que contar a história de outras
movimentos, outras revoluções. Porque existe uma simbologia identitária, e aí eu vou falar de Pernambuco, né, com a Revolução de 1817, né, teria sido um governo independente, pouco mais de 60 dias, mas foi. Ela é minimizada por outros. Se diz até, eu já escutei, Pernambuco investiu no marketing, de tratar como revolução sem ser revolução. Só que dentro do ponto de vista que a gente tem que trazer para a sala de aula, levar para os alunos, e levar para o grande público, que é uma coisa que eu gosto sempre de lembrar, que a gente não escreve história para a gente, nem para os colegas da academia, a gente tem que escrever história para fora da academia. E esse exercício de escrever a história, como eu contei aqui no intervalo, vou repetir agora, nesse exercício de contar a história, eu tive que contar a história da Revolução em uma página já. Justamente porque ela ia para as escolas. E na escola o aluno não vai estar interessado em ler 10, 20 páginas de um assunto só. Eu tentei torná-la mais saborosa o possível na leitura. Eu acho que esse é o grande desafio, a gente vou lá para a gastronomia, colocar sabor na nossa forma de escrever história, nossos pontos de vista. Engraçado que isso aí remonta a um programa antigo ainda da TVE, que a gente fez já na forma de debate, e saiu uma briga entre dois professores de história, porque uma era pernambucana, era, acho que Célia Freire, até parente do Marcos Freire, e ela defendia que em 1822 nada, a independência começa em 1817 e tal. Aí vira essa história do marketing pernambucano, né? E o outro de jeito nenhum, vale... Na verdade, nós tivemos vários momentos e tentativas de independência, né? E até, de alguma maneira, algumas que se deram depois, né? Sim. Acho que o Ceará, né? Que foi depois de... na segunda de metade. 22, A Bahia. Bahia, também. o 4 de julho. 2 de julho. 2 de julho. A Bahia comemora de uma forma diferente a independência. A independência, né, para a Bahia é o 2 de julho de 1923. O 7 de setembro, para a Bahia, não tem o mesmo significado. Aliás, tem um significado muito reduzido. Então, se você vai na Bahia 2 de julho, você vê uma festa cívica de proporções enormes, com a forte presença da população, com símbolos religiosos. Então, isso é muito importante e ajuda, inclusive, a moldar um pouco da própria baianidade. Ela também é marcada pela coisa do 2 de julho. É uma identidade. É uma identidade baiana, isso. Você já passou por questões também desse tipo de... De interpretações, sim. Constantemente, no paralelo com o livro didático tradicional, se vê isso. Mas a questão da participação indígena na história do Brasil pode se dar em diferentes, com diferentes viés. O meu é o das línguas indígenas, que então a diversidade das línguas e do seu desenrolar na história é um dos elementos, ou é o elemento principal que eu vejo como passível de contar a história do Brasil através, né, da participação indígena, mas não apenas essa, é da participação que os colegas já mencionaram, a participação do índio não apenas como vítima ou como herói, no caso de alguns eleitos heróis, como Felipe Camarão, ou outros como traidores, mas principalmente mostrar, na medida do possível, o protagonismo indígena. Como eu tenho a impressão que foi você que mencionou, como não se pode dizer, ou foi você, que não se pode falar simplesmente de um caminho houve sempre negociação. Quer dizer, não foram vitimados simplesmente, foram cooptados para cá, para lá. Até porque, de certa maneira, em alguns casos havia uma reprodução de lutas tribais. Uma contra a outra, o português pegava uma delas... Instrumentalizadas pelos invasores, todos eles, né, junto. Mas a questão minha, que mais diretamente interessa, e isso pode ser feito também no ensino básico, no ensino fundamental, é falar da riqueza de línguas presentes no Brasil, de línguas indígenas e de suas relações. E por que acontece, sim, eu te dou a palavra já, deixa eu fazer só a pergunta, Carlos. Por que acontece de ser tão superficial, como ele falou, uma página tem que ser tudo muito resumido no fundamental, no ensino fundamental? A impressão que eu tenho é que é uma questão também geracional. Acho que o professor
precisa se adaptar a um novo mundo tecnológico, um novo mundo onde as coisas são muito rápidas, onde os estudantes têm acesso a uma gama de informações de uma maneira muito dinâmica. Então, se você escreve um panfleto de algumas páginas, eles não vão ler. Você precisa, de alguma maneira, encontrar mecanismos para que você consiga passar essas informações, essas mensagens de uma maneira resumida, sem perder a qualidade. E o desafio é justamente esse: como fazer uma coisa sucinta, como o Jean falou, diminuir de 10 para uma página, sem perder a qualidade, mas que consiga transmitir a mensagem. Agora, tem uma coisa que eu acho importante, que o professor Augusto falou, sobre o protagonismo da população, porque, de alguma forma, a gente está lidando com populações que, na história oficial, foram os derrotados, foram os vencidos. Só que a gente não tem como esquecer o protagonismo desses grupos. Como, por exemplo, a gente pensa as revoltas escravas, a gente está falando de gente que tomou uma ação para sair do jugo do cativeiro, ou mesmo, como a historiografia mais recente na Bahia, mas por Brasil de uma forma geral tem feito, demonstrar casos de pessoas que conseguiram com muita dificuldade a liberdade, a sua alforria, e tentaram galgar alguns degraus dentro dessa escala hierárquica da sociedade brasileira. Quer dizer, também há protagonismo dessa população. Não é uma história difícil, uma história dura, sobretudo para os africanos libertos, as populações indígenas, mas a gente também tem que ressaltar os outros aspectos, né? Nós, no caso do Brasil, pegando o seu lado da história da resistência negra, basicamente bate Palmares, né? Que é representativo de um tipo de revolta, mas houveram quantas, mais ou menos? Vocês têm já um quadro de estudo disso? É um número bastante complicado, porque Palmares, há dois grandes eventos que poderiam representar a resistência à escravidão. Um é a história de Palmares, a outra é a Revolta dos Malês. Palmares, no século XVII, a Revolta dos Malês, que acontece em 1835 na Bahia, que é uma rebelião escrava protagonizada por africanos de fala iorubá, que vinham da região da atual Nigéria. Então, esses são os dois grandes exemplos, mas ao longo dos séculos, essa resistência, seja através da formação de quilombos, seja através de pequenas revoltas localizadas aqui ou ali, ou mesmo através de outros mecanismos, como, por exemplo, fazer corpo mole no trabalho, fingir uma doença, tomar alguma beberagem, ou mesmo através das práticas mágicas que os africanos acreditavam que tinham algum poder no sentido de amansar o Senhor, por exemplo. Quer dizer, eles usavam que tinham a mão no sentido de resistir à escravidão. Agora, óbvio, já existem alguns trabalhos tentando mapear os números, eu não tenho aqui de cabeça, naturalmente, mas em toda a parte, onde houve escravidão no Brasil, houve resistência. Então, acho que esse é um ponto importante de se dizer. Só para complementar o Carlos, a gente também não pode ver a resistência como só um momento de luta, de partir para a guerra, de montar um quilombo. Essa resistência ela vai estar acontecendo dentro da própria casa onde o escravo está. Ela é cotidiana. E não precisa ser uma resistência, porque eu quero a minha alforria. Aquela resistência do escravo que mora numa casa, mas o irmão mora na cidade vizinha, ele simplesmente foge, vai lá visitar o irmão e depois volta. Ele não fugiu do cativeiro. Foi, como a gente poderia dizer, dar um passeio e voltou. Ele não quis a alforria, ele estava ali naquela situação. O que a gente também não pode viver nos extremos. Todo escravo queria alforria. Para certos escravos, e aí eu já peguei até documento desse, era mais vantajoso continuar escravo, porque o senhor ia morrer e ia deixar tudo para ele. Isso acontecia muito com escravo de padre, escravo de religioso. Quando não ficava para a ordem, o escravo poderia até conseguir aqueles bens. E tem casos de escravos que são alforriados, conseguem trabalho, mas quem deu o instrumento do trabalho foi o senhor quando alforriou. Então, talvez aquela proximidade com o senhor durante a vida do senhor pode ter possibilitado receber esse instrumento e receber aquela herança. Também é uma possibilidade, não é a única. Na questão do índio, Ruth, a tradição de contar que o índio nunca se sujeitou a uma escravidão, Qual é a imagem que se tem, ou que se pode ter uma história de resistência indígena também? São inúmeras ao longo da história e são contadas, começam a ser contadas. Eu vou mencionar só uma das últimas. Em 64,
fizeram até o filme, Paralelo 14, onde matam exterminam com quase toda uma tribo, a etnia Cinta Larga, no Mato Grosso. É verdade, estou lembrando. Ou seja, ainda há essa coisa de extermínio no século XX, nos últimos, a partir dos anos 40, 50, no apossamento, vamos dizer, de Rondônia e do que agora é Rondônia e o Acre. Bom, a Amazônia de modo geral, quer dizer, quando as fronteiras oeste chegam ao seu finalmente, e há resistência, sempre se contam as resistências desses índios, mas a força de destruição é muito maior. Agora, para mim, o exemplo maior de resistência indígena é o dos Guarani, que estão há 500 anos em contato com a sociedade dominante, na sociedade ocidental, e persistem, continuam vivendo, atualmente na beira das estradas no Rio Grande do Sul, porque são expulsos de suas áreas, estão aí em seus acampamentos, e que volta e meia estão voltaram agora para Santo Ângelo, há algumas décadas, gente remontando, quer dizer, os seus antepassados estão voltando para esse lugar. Ou seja, os que vão sobrevivendo vão resistindo, mas mais dessa forma, como o Giancarlo fala, que não é, muitas vezes, a dos Guarani não é em forma de guerra, é de luta, de defesa, agora eles estão dizendo lá em Dourados, naquela região de Dourados, no Mato Grosso do Sul, que não vão se retirar, cansaram, não vão se retirar mais, que venham e destruam, que eles não vão se retirar. Para mim é uma resistência, uma forma de resistência... Que permanece. Que permanece e é brutal, talvez a única ainda possível. Bem, eles não podem mais ser armados. Chegamos ao fim no nosso tempo. Agradeço mais uma vez a presença de vocês e a sua audiência no nosso programa. Até a próxima.